close till I get up. Time is Olá, esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o segundo episódio da quinta temporada do Podputs e o 102º episódio geral. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno! Tudo bem com você? Salve, Heitor. Boa noite. E aí, Heitor? Já passamos do 100 firme e forte aqui gravando. É isso aí, pensar que a gente só ganha satisfação de distribuir o conhecimento com isso, né? Fora isso, a gente não ganha nada, né, Bruno? Pois é, né? Vai que um dia alguém olhe por nós. Pois é, Não, muito bom, corrigindo, por Bruno. nós não. Olhe para nós e o nosso trabalho aqui. É isso aí. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Bruno, deixa eu começar o Node de hoje montando um cenário aqui. Você já viu algum caso em que a empresa vai passar por uma auditoria? Aí recebe uma planilha pedindo um monte de itens. Aí não basta colocar sim ou não. Tipo, não é se você tem o controle ou não. Tem que ter a evidência, tem que ter o documento, tudo certinho. Aí do nada, o cara acha que vai conseguir resolver tudo em uma semaninha. Ele acha que vai passar ali pela auditoria como se fosse o Master Compliance das galáxias. Coloca ali um monte de gente para responder a tal da planilha, um monte de gente para coletar as evidências dos controles que ainda não existem. Olha que legal. Aí nisso, Bruno, vem uma famosa frase. Você já ouviu essa? 9 mulheres grávidas não geram uma criança em um mês. Olha, muito tempo atrás eu ouvi, mas é muito tempo. Mas, sabe assim, ó. Tá, vamos lá. Tu tá falando de um cenário hipotético. A gente sabe que isso não acontece na vida real. Jamais. Mas me trouxe lembranças. É, talvez aconteça na Suécia, na Dinamarca, por aqui não, né, Bruno? Pois é. Eis que então o mundo Bruno, ideal, né? é isso. É, não adianta, né, colocar uma galera e achar que tudo vai se resolver rapidamente. Por Ah, exemplo, assim, rapidinho, deixa eu te só um parênteses disso que tu falou agora. Uma vez eu ouvi um auditor falar, é, ele pega nos detalhes. Por exemplo, numa vida passada, a gente tinha um controle ainda em papel. Então, de X em X tempo, tinha alguém que ir lá e anotar as análises, tudo certinho. Aí chegou a época da auditoria, como tu disse ali, é, se preencheu tudo, perfeito. Quando chegou o auditor, ele olhou. Aí ele olhou pra gente e disse assim: tá tudo certo, né? Daí a gente tá. Daí ele olhou de novo: tá certo demais. É, tava a mesma cor de caneta, a mesma letra, em respectivos tempos. Ou essa pessoa trabalha 24 horas, ou tem alguma coisa estranha. Papel é peta sujo, papel é peta riscado com caneta diferente. Papel é. Tipo assim, se passou 24 horas, tem que ter coisa diferente, porque pessoas usam canetas diferentes, tem que ter letras diferentes. sim. E ele pegou no certo demais. É, você deu um bom exemplo aí do que acontece na Suíça, né, Bruno? Isso, Vamos agora. exatamente. Eu vou exemplificar aqui para ficar mais claro uma coisa que deve acontecer lá pela Noruega, assim. Imagina uma auditoria cobrando um DRP, aquele famoso plano de recuperação de desastre. Aí a sua empresa não tem. O gênio que está respondendo a planilha, ele pede para a equipe toda focar em fazer esse plano rapidinho. Não vai dar certo. Tem como um negócio desse dar certo, Bruno? Em Marte, talvez. Mas aqui, a gente Talvez. sabe que não. Pois é.
Bruno, vamos lá. A gente está falando aí do plano de recuperação de desastres e ele é uma parte do PCN, que é o famoso plano de continuidade de negócios. É só para confundir aí, eu usei a sigla em inglês, agora eu falei em português, mas o importante é a ideia, né? Vamos lá. Se você não tem o plano de continuidade de negócio, você não tem o plano de recuperação de desastre. Por quê? Porque esse plano ele deve estar dentro do outro. Tipo, um é parte do outro. Agora, para ficar tipo aquelas bonecas russas, as matrioscas, sabe, Bruno, que vai uma dentro da outra, um monte de Sei. bonequinha dentro da outra. Então, Bruno, para fazer o plano de continuidade de negócio, você tem que ter outra coisa, que é a BIA. E a gente não está falando do nome da boneca, é outro documento. Então, já estamos em 3 documentos e tentando responder a auditoria do último. Olha que coisa, Bruno. Mas aí que tá. Tá, vamos lá, tu tá entrando num tópico dentro do outro, beleza. Mas quando tu faz isso, é um caminho contínuo. Um tá diretamente ligado no outro. Não é, não é uma coisa assim, eu tenho que preencher o X para chegar nisso. Não, o X é necessário para o Y. É que nem uma faculdade, tu tem que fazer uma cadeia para chegar em outra. Sim, é isso, Bruno. A gente está falando aqui agora da BIA, né? É a análise de impacto dos negócios, e ela envolve a empresa inteira, não é coisa de TI. Já ouviu esse termo? Ah, não, isso aí é coisa Uhum. de TI. Isso é coisa da empresa. Então, vamos recapitular, né? Para ter o plano de recuperação de desastre, tem que ter o plano de continuidade de negócio, porque um é parte do outro. E para ter o plano de continuidade de negócio, tem que fazer a análise de impacto dos negócios que envolve a empresa inteira. Aí a auditoria pede o DRP e o responsável pela resposta, acho que dá para colocar ali 9 mulheres grávidas para fazer o documento rapidão. Olha que doideira, Bruno. É difícil, hein, Thor? Muito difícil. E tem outro detalhe: esses planos, eles têm que ser testados, eles têm que ser revisados periodicamente, tem que ter o caderno de testes preenchido, de preferência com caneta diferente, com outras letras, né, Bruno? Isso, exatamente. Tem que ter as métricas, tem que ter as simulações anuais. Tudo isso não tem como inventar do nada, mesmo que você coloque ali um batalhão de gente trabalhando nisso. É isso que a pessoa responsável pelas planilhas, eles têm que ter em mente, né? Não é má vontade da equipe. O teste anual, ele é feito uma vez por ano e ele é a partir do documento pronto. Se você não tem nem o plano, como que você vai ter o resultado do teste, Bruno? É difícil, né, Heitor? Pô, vou te dizer. E vamos lá. O teste anual é uma vez por ano. Ok. Só lembrando, só falando o óbvio, porque às vezes o óbvio tem que ser dito. Ele não necessariamente é no mesmo dia, gente. Se é um teste, a pessoa não pode estar preparada. Sim, faz sentido. É isso, Bruno. Vou falar bonito agora, hein? Existem processos que eles são sequenciais, orgânicos e cumulativos. Então, não adianta multiplicar os recursos. Se a natureza do trabalho vai exigir ali maturação, ela tem dependência lógica, ela Uhum. precisa de tempo de consolidação. Aí, nesses momentos de pressão, né, seja por uma exigência regulatória ou por essa auditoria iminente, às vezes até por incidente, acontece alguma coisa lá, incidente recente, a reação instintiva da alta gestão costuma ser contrata mais gente. Parece lógico, né? Se tem mais braço, vai ter mais entrega. Porém, como a gente viu, nem sempre é assim. Você gasta mais e não tem mais resultados. Não vale a pena, né, Bruno? Vamos lá. Deixa eu pegar um gancho aí nesse teu assunto. Não querendo fugir dele, mas só um ponto aqui a mais. É, quando tu diz assim, quando acontece alguma coisa, a reação instintiva da alta gestão é contrata mais gente. Perfeito. Mas será que o correto é contrata mais gente? Por exemplo, vamos lá, o cara comprou.
um switchzinho ali daquele sem gerência nenhuma, botou o file mais barato que achou no mercado, daquela marca chinesa que nunca se ouviu falar. Será que o correto é contrata mais gente? Ou será que o correto é vamos investir um pouco, sei lá, numa Fortinet, numa Cisco, num Palo Alto, para ter uma segurança melhor? Olha, Bruno, isso que você falou me fez refletir aqui uma coisa. Quando um time de futebol vai mal, é mais fácil mandar os 11 jogadores embora ou trocar o técnico. Exatamente. Os caras vão continuar sendo ruim, pode vir o melhor técnico do mundo, então não adianta, né? Isso que você falou faz sentido. Se os seus equipamentos ali não são os melhores do mercado, não adianta ter mais gente para gerenciar uma coisa que é ruim, né? Tu pode contratar um cara ali bom. Eu censurei um pouquinho agora no palavrão, mas vamos lá. Um cara bom mesmo, aqueles que sabem o que faz, que na entrevista ali já tá compilando código de cabeça sem olhar pro lado. Mas, mesmo assim, se o equipamento não der o suporte, o cara vai dizer assim, tá, mas eu sei fazer, mas não vai, não anda. E aí? Tu vai fazer o quê? Pois é, Bruno. Nesse exemplo aqui que a gente trouxe, a gente fez o caminho inverso. Para ficar mais claro, eu vou explicar do começo, para todo mundo entender aí, né? O começo desse trabalho é pelo BIA, que é Business Impact Analysis. Ele é o alicerce de qualquer programa Azar sério em de inglês tá em continuidade. dia. Aí, antes de pensar em tecnologia, antes de pensar em backup, já fizeram backup hoje? Antes de pensar em site alternativo, você precisa entender o negócio. A tecnologia não pode inviabilizar o negócio, ela tem que ajudar o negócio. E a Bia, ela começa com entrevistas estruturadas com cada área crítica. Não basta mandar um formulário ali por e-mail e achar que está tudo bem. Você precisa conversar, você precisa provocar reflexão do responsável pela área, entender as dependências ocultas, identificar os processos críticos, definir tempos realistas. Principalmente, você vai confrontar as percepções com dados. Não é eu acho, são métricas. Você vai quantificar o que é qualitativo. Você vai chegar no número. E essa fase, ela exige maturidade organizacional, precisa até ali uma articulação política. Se você coloca 10 consultores diferentes, entrevistando áreas ali distintas, sem uma coordenação central, o resultado tende a ser um mosaico inconsistente das informações e conflitantes. Esse foi um jeito bonito de falar que vai dar merda, tá? Merda, tá, Bruno? Todo gestor, ele acha que a área dele é a mais importante do mundo. E com as entrevistas a gente chega na realidade, né? A Bia, ela precisa ser consolidada, precisa ser revisada, validada, formalizada, porque ela é o mapa. Se o mapa estiver errado, o resto da jornada vai ser um passeio rumo ao erro, uma aventura rumo ao fracasso. Fez sentido, Bruno? É assim. Duas coisas. A primeira, quando tu fala de Bia, é sempre bom reforçar que assim, ó, é realmente entender a dor do outro. Ah, mas como assim? Gente, quando a gente tenta fazer uma análise de impacto, é tu ir lá no comercial e chegar pro cara do comercial e dizer assim, ó, me explica realmente, se o sistema cair agora, o que que acontece com o teu setor? Quem sofre no teu setor? Aí tu vai lá na operação, se eu desligar o computador da produção agora, o que que vai acontecer? Entende? É realmente tu tem que entender a dor alheia e isso é complicado. Sim. E outra, agora tu falou aí que cada gestor vai achar que o seu setor é o mais importante do mundo. Sabe que esses tempos a gente tava no horário de almoço, aí surgiu uma conversa dos coleguinhas do comercial.
Ah, porque o comercial é que vende, o comercial é que entrega números. Ah, o comercial é o comercial. E eu olhei pra eles e disse assim: Ah, que legal mesmo. Tá, mas vamos lá. O que que vocês usam pra vender? Não é o notebook? Aí eles Tá aí pra vocês abrir a loja. O que que vocês precisam? Ter rede? Deles Ah. Tá, mas a equipe de produção, a equipe de campo, tem smartphones ligados no sistema. E as ordens de serviço chegam pelo smartphone. Ah, não, então desculpa, mas a TI é o setor. A TI não é o core da empresa, porque a empresa vende outra coisa. Mas se tu para pensar, a TI está interligada em todos os setores e de uma forma bem concisa. Então, pensa bem, qual é o principal setor? Aí tá, né? Vendi o meu peixe, o comercial vendeu o dele. Aí já veio o outro setor e me disse assim: Não, mas vamos pensar um pouquinho. Eu não sou importante? Então, sabe assim, não é só o gestor. Se tu der corda, cada um se valoriza. Eu posso dar minha opinião sobre o setor mais importante da empresa, Bruno? Uhum. Com certeza é a tia do café. Sem ela, ninguém faz nada. Deus do livre. É verdade. Bruno, a gente explicou então o BIA. Vamos avançar. Agora a gente está indo na ordem certa, né? Com o BIA validada, aí vai entrar em cena o plano de continuidade do negócio, que é o PCN. Aqui começa a transformação das descobertas em ação estruturada. Nesse momento, a gente vai definir as estratégias, se vai ter contingência manual, se vai ter redundância de fornecedores, acordos de reciprocidade, ambientes alternativos, priorização de sistemas, comunicação em crise. É aqui que muitos projetos falham, porque escrever o plano é fácil. Ainda mais agora, né, com o chat GPT, com Ô, essas inteligências 1 minuto tá artificiais. pronto. Exatamente. Escrever é fácil. Difícil é implementar o que foi definido. Se a Bia apontou que um sistema crítico precisa voltar em 4 horas, mas a infraestrutura atual leva 2 dias para restaurar, vai ter que investir. É. Talvez alta disponibilidade, talvez replicação síncrona, talvez revisão arquitetural. Essa etapa, ela depende diretamente da anterior. A gente está fazendo um plano agora que depende do estudo que foi feito antes. Não faz sentido você iniciar um monte de implementação antes de saber o que é crítico, qual que é o impacto real da indisponibilidade, igual você falou mesmo, né? Se cada área parar, entender a dor do outro. E você adicionar mais profissionais nesse momento, ele pode até ajudar na execução técnica, mas não substitui a necessidade das decisões estratégicas bem fundamentadas. Aqui a gente está desenvolvendo plano de continuidade de negócio, porque o negócio não pode parar. É isso, né, Bruno? O show tem que continuar. Uhum. Exatamente. Onde é que vale mais a pena o teu H? É no negócio que tá trabalhando lá para render dinheiro ou é na sala da diretoria? Pois é, né? E igual Ah, você e disse, aí? Bom, todo não mundo vamos vai achar entrar, que é mais né? importante. Não vamos entrar no polêmica. Melhor não. Bruno, avançando, a gente já passou pelo BIA, pelo PCN. Somente depois que o plano de continuidade está estruturado, está implementado, aí a gente entra na fase de recuperação de desastre. Ó, estamos chegando lá, hein? O DRP, Disaster Recovery Plan, ele não é um documento decorativo. Tem empresa que é, né? Mas não deveria ser. Ele não fica ali armazenado, esquecido. Ele precisa ser testado, não só testado, né? Ele precisa ser validado, medido, ajustado, testes anuais, dependendo do que for, até mais frequentes. Eles revelam a verdade nua e crua, né? Tempo real de recuperação, falha de comunicação, igual você falou, pega todo mundo de surpresa para testar mesmo, né? As dependências não mapeadas, os erros humanos, acontece, né? Erro humano, Acontece? inconsistência técnica. Tem país aí que acontece, aqui no Brasil acho que poucas vezes.
Nesse momento, a organização descobre se estava preparada ou se estava só confortável, né? E, novamente, você não consegue pular direto para o teste se as etapas anteriores não foram bem construídas. O teste mal preparado formaliza o fracasso. A grávida dando à luz e agora a gente consegue responder a auditoria depois de tudo isso, né, Bruno? Então, cara, é o que tu falou. Se tu estruturou tudo lá atrás bem feito, quando tu chega no DRP, tá mastigado. Exatamente. E a gente espera nunca ter que acionar, né? Só esse adendo Com aí. certeza, nunca. Mas vamos lá. Tá, tu espera nunca acionar. Mas também nunca se tornou tão evidente a necessidade dele. As empresas cada dia mais estão sofrendo ataques, coisas que antigamente era raro tu ver notícia, hoje em dia é frequente. Então, cada vez se fala mais que é necessário os passos anteriores, mas o DRP o que antes era papel, hoje é executado. Exatamente. Bruno, o que eu tinha para trazer desse assunto era isso. Eu comecei aí de trás para frente, depois a gente pôs a ordem certa, mostramos que não tem atalho, fazendo tudo certinho. No final dá tudo correto aí para auditoria, aprovar com louvor, com a letra bonita, com papel limpo. E é isso, Bruno. O que você tem para trazer para a gente? Deixa eu, antes de trazer o assunto, é... Bom, tu conhece a IBSEC, né? Conheço. Eu vi uma matéria deles esses dias que me chamou a atenção. E rapidão aqui eu queria é, trazer um pouco dela para a gente só trocar uma ideia. O, o Banco Central publicou uma. Não é uma matéria, mas uma opinião, um estudo de caso, que a segurança cibernética ela se faz necessário ser segregada da TI. Hoje, por exemplo, o nosso podcast é tecnologia. Então a gente fala de rede, de infra, de cyber, de tudo. E pra gente tudo é tecnologia, tudo é TI. Só que eles vêm fazendo um estudo que, cara, a parte de cyber, ela tá cada vez mais crítica e cada vez mais se tornando uma coisa só. Então, eles entendem que isso já tá chegando ao ponto que a TI é uma coisa e cyber é outra. Independente. Exatamente. Ah, então o nosso nome está à frente do seu tempo, porque é Putz, tecnologia e segurança. Ah, aí é que tá a Uhum. questão. Bom, aí começamos a conversa. O que tu acha disso, Heitor? Eu acho que faz sentido, porque mais do que nunca a gente precisa aí de proteger os dados, a gente tem legislações referente a isso, um monte de caso de vazamento, de empresa que parou a operação por ransomware. Então, realmente é uma área que precisa ter uma independência e bastante orçamento para conseguir fazer tudo certo, né, Bruno? Isso aí ajuda também, né? Então, vamos lá. Eu li essa matéria esses tempos atrás e eu pensei que isso dá um bom assunto para o nosso podcast. Eu acho que depois a gente pode até desenvolver um episódio mais detalhado nisso. Mas por que que me chamou a atenção isso? Porque sim, cara, você vai pensar, realmente, isso que tu falou é verdade. A gente fala de tecnologia, mas tecnologia geralmente envolve o o quê? A pergunta o quê? O que pode evoluir? O que pode melhorar? O que que a gente pode trazer de avanços? Já a tua área, o mundo de cyber, é mais do que o que, ele quer saber o porquê. Por que que essa porta está aberta? Por que que isso aqui está vulnerável?
Por que que isso aqui realmente tem que ser protegido? Então, quando eu parei para pensar sobre essa matéria, eu pensei assim, realmente, sabe? O mundo de cyber, ele é uma questão que é separada. Bom, como tu disse, a gente tem investimento de tecnologia para ativos de rede, a gente tem investimento de tecnologia para equipes de suporte e tem todo o investimento de tecnologia em cibersegurança. É quase que um segundo orçamento para ser, ah, vamos dizer assim, coerente com a necessidade. Sim. Por exemplo, tu tem o time de NOC, tu tem ali toda a equipe que dá o suporte na ponta, beleza. Aí tu faz um segundo capítulo, que é onde tu bota o time de Blue, o time de Red e o SOC ali no meio dessa história toda. Então, sabe, quando eu vi isso, na hora me passou assim o olho e eu pensei assim, cara, sabe que os caras não estão tão loucos? É, faz sentido. Se for pensar direitinho, faz todo sentido. Tá, e não querendo me estender, mas eu queria trazer aqui, Heitor, um segundo ponto também. Um ponto abreviado, sim, rápido, que daqui a um pouco a gente vai trazer uma conversa um pouco mais séria. É só uma pincelada, é isso? É, uma pincelada, exatamente. Essa semana me surgiu uma informação que não tinha, mas achei muito interessante. Te perguntei antes, vou te perguntar de novo. Conhecia, até o momento que eu citei, o projeto MERS? Até você me falar agora há pouco, eu não conhecia, mas agora, como todo bom usuário de internet, eu virei um especialista em cinco Cara, minutos. não, vamos lá. Eu não conhecia. E aí que tá. Perguntei para as pessoas que próximas que eu conversei hoje, ninguém nunca ouviu falar. E é um projeto Uhum. interessantíssimo, cara. Sim, Bom, interessante para nós, nem tanto. Para quem tá envolvido nele, deve ser muito mais importante. Mas é do nosso conhecimento. O projeto MANS, para quem quiser procurar, vamos lá. MANRS. Se eu pronunciei errado, desculpem. Ela é uma iniciativa de nível global focada na melhoria. E aí, quando eu falo melhoria, é na questão de segurança e confiabilidade da internet. Como assim? Bom, ele é um projeto que envolve apenas operadoras de internet. Ah, aquela minha que bota a internet aqui em casa. Talvez não, gente, porque assim, ó, as operadoras que trazem a internet na ponta final, na last mile, como a gente gosta de chamar, que é nós em casa, ela geralmente ela compra links de internet de grandes operadoras. Ou seja, nós, a pontinha, nós estamos comprando o link de alguém que compra o link de alguém maior. Às vezes esse alguém maior está comprando de outro maior ainda. E esse projeto, ele tá ligado nessas que estão lá em cima, as que dividem internet para todo o Brasil, que conversam com operadores nesse mesmo nível em outros países. E essas operadoras, elas usam uma coisa chamada BGP, que é Border Gateway Protocol, que é o protocolo de borda. Para quem não lembra, esse é o protocolo que esse tempo, pouco mais de um ano e pouco atrás, caiu e parou o Facebook. não conta pra ninguém, Bruno, mas se alguém resolver atacar esse protocolo, para tudo. Exatamente, porque ele é muito crítico, ele é uma coisa significativa. E aí essas operadoras sentindo isso, elas resolveram criar esse projeto para que esse BGP ele seja realmente seguro. Bom, e como que isso funciona? Vamos dizer assim, ó, eu sou uma operadora daqui do Brasil. Nesse nível, divido a internet para outras empresas pelo país inteiro.
Vamos dizer que o Heitor aí, do meu lado, é um operador no mesmo nível lá nos Estados Unidos, que atende, sei lá, Nasdaq, NASA, a Apple, e vende internet pra gente grande. Aí, para chegar nos Estados Unidos, eu tenho que fazer um roteamento. Então, o meu link sai daqui, ele vai para Portugal, passa pela Holanda, vai para França e depois cai nos Estados Unidos. Pensa o tempo de latência que eu vou ter. Aí eu penso assim, não, eu quero melhorar meu link. Eu vou lá no seu Heitor. Ô, Heitor, tu tá nos Estados Unidos, né? Eu quero fazer um link eu e tu direto, sem rotas. Sabe o que a gente fala dos nossos episódios que são nodes? Então eu quero tirar os nodes e fazer um node direto contigo. Pode ser? Como é que o Heitor vai saber que eu garanto que o meu link é seguro? Que daqui a pouco não vai estar um ataque de DDoS vindo pelo meu link para chegar nele? Então, isso é esse projeto que garante entre as grandes operadoras que a operadora que está dentro dele, ela respeita vários protocolos, várias normas para que aquilo ali fique seguro e que esse link não seja agredido do outro lado. Legal, Bruno. Do jeito que você explicou, me lembrou até daqueles CDNs, né? Que é para diminuir a latência, você cria réplicas em vários lugares e acessa quase que local para ser instantâneo, né? Exatamente. Eu também pensei nisso e realmente parece mesmo esse caminho. Uhum. Bom, como eu te disse, eu queria dar uma pincelada. Provavelmente nos próximos episódios eu quero trazer um pouco mais sobre isso. Eu achei muito interessante essa questão. Sim, vale a pena aprofundar, explicar um pouco mais detalhadamente, né? Exatamente. Mas a princípio a ideia é bem legal, sim, o que você explicou já deu uma luz aí do que se trata. Projeto bem interessante mesmo. E como eu disse, eu acho que muita gente ainda vai agora dizer assim, pô, mas o que é isso? É, a primeira vez que você falou, eu entendi Marte. Fala de novo a sigla como que é para quem quiser pesquisar aí. É Mars. Tem um N no meio, não é Mars. É que a gente pensa, eu também, quando vi a primeira vez, pensei no Mars, de Marte. Mas não, tem um N no meio, fica Mars. É difícil falar, né? Um pouquinho. Vamos Pra falar alguém que nem eu, MANRS. que não tem o inglês assim refinado, que nem tô. Bom, lembrei até do professor Marcelo, né? Agora deve estar ouvindo o podcast tendo um ataque de dizer assim, poxa, eu já tava lá ensinando esses goi a falar certo. Pois é. Mas combinado, Bruno. A gente marca aí para falar sobre isso, dar uma aprofundada e bem legal conhecer o projeto. Com certeza. A gente está chegando no final do episódio de hoje, Bruno. É Você quer mesmo. trazer mais alguma coisa ou você vai mandar suas considerações finais? Então, vamos lá. Pô, alguém pontuou, sabia que toda vez que eu vou começar as considerações eu começo com então. Alguém pontuou isso esses dias ouvindo o podcast. Então, é isso aí. Bom, vamos lá. O que que eu ia te dizer? Achei interessante o conteúdo que tu trouxe. Realmente, muitas vezes pessoas pegam uma parte dele, sabe assim, começam na análise de desastre, começam antes, não sabe o que que é BIA. Então é interessante tu começar já falando um pouco sobre isso, trazendo passo a passo, porque daí a pessoa entende assim, pô, eu tinha que ter começado aqui. Ah, tô começando um pouquinho à frente, vamos voltar um pouquinho, vamos fazer certo. Muito bom. É isso aí. Muito bom, Bruno. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Se não, Xablau! Valeu! Valeu, Heitor.